Você falasse um pouquinho de como você começou a sua carreira. Bom, eu trabalho há bastante tempo com música. Eu comecei a trabalhar com rádio, na verdade, eu tinha programa no rádio. Eu trabalhei em rádio aqui no Brasil, no Rio, em São Paulo e trabalhei em Portugal. Em 92, eu fui trabalhar na Espanha, fazendo um evento que foi a Expo 92 em Sevilha. Fiquei um ano lá. E lá é que eu comecei de verdade a entender o que era trabalhar com show. Porque toda semana tinha show de um artista brasileiro. Então, Tom Jobim, Milton Nascimento, Lulu Santos, cada semana, Maria Bethânia, Marisa Monte, e era coordenado pelo Nelson Mota. Então, era uma galera muito bacana. Tinha o pessoal do samba, que era coordenado pelo Joãozinho 30, então tinha todo aquele universo. O nosso trabalho era mais com a divulgação do pavilhão do Brasil, era uma feira, uma exposição mundial, mas daí a gente se interessou, algumas pessoas, e começamos a entender um pouco e trabalhar um pouco com essa parte da divulgação dos shows também. Foi assim que eu me apaixonei por isso e comecei a trabalhar mais com show. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a trabalhar com rádio e fui trabalhar numa gravadora. Aliás, eu comecei a fazer assessoria de uns artistas aqui de São Paulo até, eu estava no Rio, do interior de São Paulo, e eles eram da Virgin, e depois eu fui trabalhar na Virgin, na EMI, e aí vim para São Paulo já sendo supervisora de imprensa da Virgin. E daí saí da Virgin e fui trabalhar com Chitãozinho e Chororó. Isso em 90, isso meio ruim de data, 97 eu acho, 98 eu acho, alguma coisa, a gente está em 2009, E aí eu fiquei com eles até o início desse ano, fiquei 10 anos com eles, com o Chitão e Chororó. No início eu trabalhava só com eles, depois eu abri o meu escritório e aí atendia eles e mais alguns outros artistas. Aí eu fiz muita gente do mercado sertanejo, o Rio Negro Solimões, o Daniel, o Zé Henrique Gabriel também, trabalhei com eles até o final do ano passado, e Tradição, Rasa, um monte de gente. Fiz alguns projetos com o Leandro Learte, o pessoal do Pagode, do Arte Popular, uma campanha da Ação Solidária contra o câncer infantil, enfim, é muita coisa. Aí tem um monte de história nesse tempo todo. Então, e assim, quando você começou a faculdade, que você fez jornalismo, qual que era o seu foco? Bom, como eu trabalhava em rádio, eu sempre achei que eu sempre ia trabalhar em rádio. Assim, minha grande paixão era o rádio. Ainda eu ainda tenho muita vontade de voltar a fazer rádio. Então eu nunca pensei em outra coisa. Mas eu sempre gostei de música, até em rádio. Lá em Portugal, principalmente, o programa que eu tinha, a gente entrevistava muita gente, fazia até fora, coletiva. Então sempre tinha essa ligação do rádio e da música. Mas assim, a assessoria foi uma coisa que eu nunca pensei. Como essa banda que eu estava contando do interior daqui de São Paulo, que chamava Doutor Jeca, eles eram do Marco Issá, que era um amigo que trabalhou comigo na Espanha. E ele falou assim para mim, você conhece tanta gente. Então eu comecei a fazer assessoria por isso, porque conheci um monte de gente, trabalhava em rádio, mas não foi porque eu pensei em fazer assessoria. O meu foco na faculdade era trabalhar com rádio. E sempre gostei de escrever, assim, eu sempre escrevi. Eu brincava que ia ser escritora, tinha essa coisa. Então, assim, eu gostava muito de escrever e gostava muito de rádio. E a assessoria foi meio que surgindo e me apaixonei, assim. Eu trabalho há muito tempo com isso e gosto bastante, assim. É como a maioria, né? Começa. A maioria. É uma pena, porque eu acho que num determinado ponto, quando eu resolvi fazer, eu estudei, li um monte de coisa, eu mesma fiz várias disciplinas na USP, na pós-graduação, como aluna ouvinte, até para entender um pouco, porque não tem muito. Eu, como sempre trabalhei com entretenimento, não tinha muita formação específica para isso. Então, assim, eu fazia um curso aqui que era voltado para empresa, voltado para, sei lá, enfim, cultural, mas não tinha esse foco da música, que era o que eu trabalhava. Então, assim, mas eu fui estudando, né? Eu estudei muito para construir isso, diferente da maioria das pessoas que eu vejo, que são fãs, e aí começa a fazer, mas não corre muito atrás. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Não tem informação, mas você pode estudar de outra forma, não sei, tem tanta coisa, mesmo estudar inglês, espanhol,
sei lá, eu acho que falta muito essa vontade das pessoas de estudar, de ir atrás, de se preparar. Eu vejo as pessoas muito despreparadas. A maioria das pessoas que eu conheço, eu não conheço muito outras áreas, mas que trabalham com música são muito despreparadas. Assim, falam errado, escrevem mal, e eu não consigo entender. E muitas vezes não são nem jornalista, ou RP, né? Que teria que ser ou RP ou jornalista, não são. E aí eu não sei. É aí que entra aquele famoso encaixe, né? Porque é filho de não sei quem, porque é amigo, não sei. Família, a maioria das pessoas que trabalham com os artistas são pessoas da família, assim, ou namorada, ou eram e depois, né, continuam. Mas, enfim, e tem isso acaba tirando o lugar de muito profissional. Eu acho que é a mesma coisa que eu falei. Não é porque você é da família que você também não vai fazer. Mas, assim, já que você já tem essa oportunidade, né, que já tem essa facilidade, eu acho que é só uma questão de fazer faculdade, ir atrás, estudar. Eu acho que falta isso. Se garante porque, né, vai ter emprego para sempre. É verdade. Se garante e fica nisso. Isso que me incomoda um pouco, essa falta de ter essa preocupação, né, de estudar, de ir atrás. É verdade. Bom, então assim, muita gente não sabe o que um assessor faz. Muita gente fica meio perdido e fala, qualquer um pode fazer. Então, especifica pra gente aqui. Bom, o assessor de comunicação, ele tem que cuidar de toda a parte de divulgação. Ele cuida de toda a divulgação, de comunicar tudo que o artista, a empresa, enfim, dependendo do cliente que você trabalha, para os meios de comunicação. Eu trabalho mais com esse conceito de assessoria de comunicação do que assessoria de imprensa. Então, eu não trabalho só com imprensa escrita. Comunicação de uma maneira geral, rádio, televisão, sites. Então, o que nós fazemos? A gente elabora um planejamento, você estuda, né, o caso, você pega o artista, enfim, o produto que você tem, você faz um estudo desse caso, elabora um planejamento e sai, monta um material de divulgação e sai trabalhando mesmo. Release, um kit, enfim, e aí envia isso para a imprensa e a partir do momento que você tem isso distribuído, sei lá, se é um lançamento, se é um CD, um DVD, um show, a partir daí, depois que você distribui esse material, você faz um follow, né, e vai à procura de publicar isso que você mandou. O sonho é esse, é o que você mandou, o que você divulgou, que seja publicado. Aí você vai, na verdade, você vai sugerindo pautas, criando pautas específicas, que seria o ideal, né, pensando em novas abordagens, e a partir daí você vê isso publicado nos jornais, marcar entrevistas na televisão. Então, o trabalho seria basicamente isso. E a gente pôs na câmera 2. Antes de voltar a filmar, deixa eu só te perguntar. Então, para você ser uma assessora, você tem que ser bastante criativo, porque você vai ter que... Às vezes tem que ser criativa, porque você criatividade mesmo, tem dinheiro. E olha, eu tô muito, tem que ter bastante criatividade, porque, querendo ou não, é você que vai passar a imagem do artista, da pessoa que você está assessorando, para a sociedade. Então, acho que você tem que ser bastante criativa. Você tem que ser criativo, você tem que ser uma pessoa antenada no que acontece. Por isso que eu até comecei falando, aquela hora, do problema dessa falta de formação. Porque não é preconceito. É porque, assim, uma pessoa que não lê, que não tem um bom texto, que não vai atrás, é muito mais difícil ela ter, ela criar alguma coisa e ela até saber o que está acontecendo, ser adequado, né? Então, por isso que eu falo assim, a história da formação não é simplesmente um preconceito de falar, não é jornalista, não sei o que. É isso, porque também não adianta nada fazer abrir mentes, abrir até porque não adianta nada fazer faculdade de jornalismo e não ler, não escrever, né? Porque é diferente ser jornalista e ter feito uma faculdade de jornalismo. Né? Há uma diferença grande nisso, bem grande. Então, eu acho que essa formação vai te ajudar nisso, a você ter ideias, a você... porque é exatamente isso que você falou, você é a cara de quem você trabalha, isso é perfeito. É exatamente isso. Você tem, tanto que às vezes a gente tem vários artistas e você tem que ter caras diferentes. Assim. Eu trabalho muito com música sertaneja. Aí no ano passado, eu fiz 2 artistas que eram bem pop. E aí você cuida de veículos completamente diferentes. Então você não tem o mesmo discurso que você tem quando você fala com o pessoal do universo sertanejo. Não pode ter. Né? Eu fiz muita gente no início da carreira, muita gente teen, esses Backstreet Boys, uma galerinha muito
jovenzinha. Então, quando você escreve esse texto, que você vai mandar para Capricho, é muito diferente de um texto que eu mando para Veja. E não pode ser, por isso que eu não gosto, eu trabalho muito isso até, né, no curso, de você pensar em criar, por isso que você tem que ser criativo e escrever bem, criar texto com uma abordagem diferente e fazer sugestões de pauta, não fazer uma coisa aberta para todo mundo, porque a possibilidade de você conseguir fechar é bem menor do que se você oferecer uma coisa diferenciada para Folha de São Paulo, para Veja e para Capricho. Sabe? Então, assim, agora você pega um mesmo release e manda para todo mundo que tem um público muito diferente e que você vai esperar que o repórter, né, o jornalista que está do outro lado, que faça a leitura do que você quer dizer para aí ele achar a abordagem